Sem luz. Como que pode estar sem luz aqui? Não sei por que aqui está sem luz. Ativar. Por que vai ficar sem luz aqui? Olá, meus caras, tô tentando entrar com uma live aqui. Está escuro, vamos ligar as luzes. Agora sim. Vamos ver se aqui na rua dá para fazer, mas fica escuro, né? Bom, vamos para dentro. Então, gostaria de falar aí, boa noite. Quem está aí já na live, a Cida, deixe o seu like. Porventura não é inscrito no canal, se inscreva, como sempre digo. E vamos falar do Evangelho, da banalização do mesmo e de algumas coisas que têm sucedido, que são lamentáveis. Eu acho que algumas dessas notícias você já deve até saber. Deixa eu ver aqui como é que fica, acho que assim tá bom. Alguém de vocês já deve ter visto um vídeo que está Pai do Senhor, irmão Jesus Cristo também. Você já deve ter visto um vídeo que mostra um pastor, me parece que é na África, fazendo uma encenação de uma possibilidade de ressurreição. E, inclusive, parece, segundo notícias, que a própria funerária está processando tanto o pastor como a igreja por essa encenação, por esse falso milagre de ressurreição. Isso é um de muitos absurdos que ocorrem no meio da Irmandade, lamentavelmente. Não quer dizer que Jesus não possa realizar milagres ou que ele não possa ressuscitar as pessoas. Pode sim, porque ele é a ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Agora, como esses experts, pastores, que se valem de algumas noções de ilusionismo, de hipnose, para ludibriar o povo e assim, então, enganar e, obviamente, auferir renda, porque nada é feito de graça, né? Tudo é cobrado diretamente ou indiretamente. E até de acordo com aquela frase ou sentença que diz que não existe almoço grátis, é mais ou menos assim que funciona com esses que devem ser chamados sim de charlatões da fé, mercenários, porque eles não têm compromisso de ensinar as ovelhas no caminho genuíno do Senhor. Só querem se aproveitar da gordura e da lã das ovelhas. Antes de eu continuar, gostaria de perguntar a vocês se está tudo ok a transmissão, se a minha voz está ok, principalmente. Se alguém puder informar, nos informe. Então, meus caros, eu sei que de vez em quando eu falo aqui no canal, já está até um pouco, entre aspas, chato, né? Mas é necessário falar. Tá ok. Obrigado, Cida. Então, quando acontece isso, a gente tem que falar mesmo, porque senão, o que ocorre? Muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho vão achar que é isso mesmo. E aí vão, por conta do escândalo, questionar Deus, se ele existe ou não, vão zombar de Deus também, vão zombar dos cristãos, achando que eles são apedeutas, ignorantes, que não conhecem a verdade, e por aí em diante. Irmão, Jesus é real, meu irmão, estava em oração, cabeça abaixo, postando no chão, clamando, ele ouviu o passo de um leão andando na casa. Chegou perto dele, o leão disse, eu estou contigo, não temas. É isso aí, irmão. Jesus trabalha assim, Deus fala conosco. E a gente sabe, aliás, Jesus disse uma sentença muito interessante, né? Ele disse que as ovelhas conhecem a voz do Senhor e o Senhor conhece a voz das ovelhas. Então a gente sabe quando é de Deus e quando não é. Aquele que é do Senhor discerne tudo e de nada ou por ninguém é discernido. Ele conhece, sabe examinar tudo e reter o bem. Então, claro que a igreja verdadeira do Senhor não se equivoca, não se engana com esses charlatões, com esses aproveitadores, com esses exploradores da fé, mercenários,
com esses ilusionistas, com esses que fazem hipnose para ludibriar o povo. Sabe discernir muito bem. Agora, lamentavelmente, a igreja que não está calcada na rocha, em Cristo Jesus, na sua doutrina, vai ser enganada, vai ser arrebatada por esse devorador. E também aqueles que não conhecem a verdade e que, ao se escandalizar com esses escândalos que são mistos acontecer, mas aí daquele que vem, ou por ele vem o escândalo, eles vão acabar, obviamente, desprezando a fé ou falando mal nesse sentido. Real demais, Jesus está conosco, está disposto a receber um coração contrito. Amém. Um leão bem grande, barulho dos passos da casa foi real. Amém. Eu creio que Deus fala conosco porque o profeta Joel disse que os idosos teriam sonhos e os jovens visões. E as filhas e filhos, no sentido de filhos e filhas de Deus, profetizarão. E São Pedro repete as mesmas palavras, a primeira pregação dele após o Pentecostes, as palavras de Joel, e ganha 3.000 almas para o Senhor, ou quase 3.000. Então, obviamente que Deus fala conosco. Agora, a gente tem que discernir também que há a voz do inimigo e que há gente usada pelo inimigo, instrumentos do inimigo, como é esse caso que eu estou citando aí, desse sujeito que quis trazer para si exaltação, como se ele fosse o pastor da ressurreição, e também, obviamente, money. As aberrações continuam em vários sentidos, de várias maneiras. É claro que, por conta disso, a gente não pode deixar o primeiro amor ou deixar de procurar e fazer a vontade de Deus. Agora, fato é que o evangelho está bastante banalizado. O que significa ser banalizado? Ele está sendo passado de qualquer maneira para qualquer um. Todos hoje dizem que tem Jesus, né? Todos hoje dizem, não, eu creio em Jesus. Mas isso não basta. Porque crer e estremecer, até o inimigo faz isso. Dizer que é cristão, o Senhor Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então, o evangelho, que outrora era até marginalizado, era condenado, tanto evangélicos, num dado momento os católicos e tal, agora está aí na boca de qualquer um fala de Jesus, qualquer um fala de Deus, etc. E não é simplesmente falar, é criar inovações antibíblicas, fazer coisas que não é do próprio Senhor. Eu estava vendo um vídeo, depois eu leio a mensagem dos irmãos aí. Estava vendo um vídeo de um travesti que estava cantando hinos sacros, hinos da harpa cristã, do cantor cristão, para um grupo de, talvez, pastores ou obreiros que estavam dentro de um carro. Aí foram examinar quem era o travesti, era um filho de pastor, que pregava o evangelho e que mudou de vida. Aí você vê, tem também essa outra problemática, né? Que às vezes a gente vê pessoas falando de Jesus, cantando e tal, mas tem um porém também. São pessoas que talvez se desanimaram, viram alguns problemas e foram para um outro caminho, né? Experimentá-lo e estão lá escravizados. É algo também muito sério, porque traz escândalos, pastores, até mesmo não dão exemplos para os seus próprios filhos, são pastores larápios, que só pensam no dinheiro, não pensam em exatamente amar as almas, de nutrir as ovelhas com a genuína palavra do Senhor, com o leite racional, né, para os neófitos, novatos, e com o mantimento sólido, a comida sólida, já para os cristãos com uma certa idade. Mas se eles dão lavagem de porco, é isso que eles dão. Eles dão aquilo que não é comida, é plástico, é qualquer coisa que não serve de alimento, porcaria, como diz o senso comum. E assim sendo, tem muitos que estão desagarrados do aprisco do Senhor, muitas ovelhas. E Jesus disse que é para nós ir atrás dessas ovelhas, né? 99 ficou e uma saiu. E naquela parábola Jesus fala que o amor tem que ser por aquela uma.
porque aquela uma tem mais valor ou passa a ter o mesmo valor que as 99. No entanto, ela dá tratamento especial para ela voltar ao apreço do Senhor. Então, até nisso a gente percebe que, exatamente por falta de temor a Deus, muitas almas estão perdendo a salvação, estão se enveredando para caminhos perversos e fazendo aquilo que não agrada a Deus. Vamos ver aqui, aliás, as mensagens. O mistério de Deus está revelando aos pequeninos esse crentão carnazão jamais irá desfrutar da verdade de Cristo. Verdade, irmão Paulo disse que qualquer evangelho oposto que tem na Bíblia é anátema, exatamente, abominável ou maldito. E é assim que está, né? Sem falar que, no caso, não deve ser ali do travesti alguém que está na crença da teologia inclusiva. O que é a teologia inclusiva? É colocar Deus dentro de perspectivas condenáveis à luz do Evangelho. Por exemplo, o caso do movimento LGBTQI. Não, Deus aceita eles assim. Deus, de fato, não tem nada a ver, né? Ou melhor dizendo, Deus não tem problema algum com o ato pecaminoso que eles fazem. E assim eles criam igrejas. Já criaram aqui no Brasil, temos igreja só de lésbicas, temos igreja só de gays, nós temos aí criado uma igreja metropolitana, se não equivoco o nome, e uma outra daquela Land Rover lá, que fala referente a isto. Por que eu falo disso? É porque eu sou contra os gays, os homossexuais? Não, são uma alma. Eles têm que alcançar a misericórdia do Senhor. E aqui, o que eu estou falando é referente à inversão de valores. Aqui outrora era pecado, passa a não ser mais. Como se Deus então aceitasse. Não é porque Deus ama o pecador, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que ele aceita nossos pecados se nós nos arrependermos e deixarmos. Inclusive, não é palavra minha, são palavras do próprio aquele estilista que se converteu agora, que está na Universal. Quem vê o nome dele, está quase vindo. E ele falou algo interessante, citando o que Jesus falou para Maria Madalena. Vai e não peques mais. Acho que é o Ronaldo Esper, exatamente, o Ronaldo Esper falou isso. E ele que era homossexual, e a graça de Deus alcançou ele, porque deixou a prática. E pode alcançar a qualquer um. Tem até aqui no YouTube vários que contam testemunhos. Tem um que tem até canal aqui no YouTube que eu já vi, que ele já até casou com uma mulher. Então, como é que fica? Um aceita Cristo, abandona a prática, casa com a mulher, o outro não. Eu sou assim, eu não sou bissexual, mas aquele que está contando aqui também não era bissexual, era realmente homossexual e travesti. Não, mas Deus me aceita assim porque eu quero ser assim. Claro. Então, não vamos mais abandonar nossos pecados, vamos andar de acordo como a nossa carne quer, o diabo gosta e por aí vai, né? Então você vê a perversidade nesse sentido. Porque uma coisa é o amor, como eu estava dizendo. O amor no sentido ágape de amar, de salvação, de Deus projetar essa possibilidade de salvação. Uma outra é você, então, aceitar o pecado. Jesus disse claramente para Maria Madalena, vai, não peques mais. Se a prostituição da Maria Madalena não fosse pecado, Jesus disse, olha, está perdoada, não tem nenhum problema, pode ir do jeito que está. Não, ele disse, vai, não peques mais. Isso serve para tudo quanto é pecado. Adultério, fornicação, tantos outros, obras carnais. Eu sou pecador, todos nós pecamos. Se a gente dizer que não pecamos, somos mentirosos. Só que somos pecadores arrependidos. Temos que se arrepender e lutar para não fazer o que é para ser feito de errado, né? O que é para ser feito de errado, de acordo ou segundo a vontade da nossa carne. Então, nisso tudo está banalizado. Você vê o evangelho de tudo quanto é forma. Eu falei que aqui no sábado, na cidade, claro, aqui é uma cidade interiorana, bem interior mesmo, 20, 30 mil habitantes. Tivemos o carnaval dentro da igreja evangélica, carnaval de adolescentes e tal, todos fantasiados, né? Aí você para analisar. Eu
Quem quiser curtir carnaval, curta. Eu não quero dar aqui uma de ultra conservador, no sentido de eu sei separar igreja, Estado, direito e Bíblia. Eu sei separar as coisas. Só que eu não posso compactuar à luz do Evangelho um local que é dito casa de oração, onde se deve adorar a Deus e buscar o Senhor, e fazer festa de carnaval. Quer fazer festa de carnaval? Vou fazer na rua, em outro ambiente, e não dentro de igreja. Bem como eu não concordo teatro dentro de igreja, política dentro de igreja. Né? Você pode fazer em outros ambientes. Porque o local onde é para adorar e louvar o Senhor é para louvar e adorar o Senhor. Por isso que Deus disse para Moisés: tira as alparcas, as sandálias, que o lugar que pisas santo é. Se é santo, então tem que ser santo. Salomão já dizia em Eclesiastes para guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. É claro que hoje não necessariamente precisa-se você ir para o templo. Você pode adorar o Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar, inclusive no templo, né? Ou no templo. Você pode adorar em casa, no trabalho, aonde que for. Mas aonde que for tem que ser santo, tá? É claro que Deus, por exemplo, você está no meio de aliás, no meio de uma multidão e ali você começa a orar ao Senhor. E a multidão não está nem ali para o Senhor, mas você está em comunhão com Ele. É uma outra coisa, uma outra configuração. Agora, na casa de Deus, ali está dizendo casa de Deus. Então, tira o nome de casa de Deus, coloca casa de espetáculo, teatral, né? Coloca outro nome, casa de eventos. Pronto. Aí pode fazer um culto, depois pode fazer um show, qualquer coisa, casa de evento. Então não é casa de Deus, não é igreja. Hã? Antigamente se tinha muito mais respeito nesse sentido, né? Meu Deus, antigamente tinha muito mais reverência, eu me lembro. Antigamente que eu falo é 20, 30 anos atrás, tá? Eu me lembro quando eu era pequeno, que tinha tanta reverência, que a criança não poderia andar dentro da igreja, não poderia nem piar, vamos dizer assim, não podia fazer nada, né? Era uma reverência só, todo mundo prestava atenção na palavra. Hoje em dia o que você vê é uma algazarra só, ninguém respeitando a ordem do culto, a política entrando, né? Então dá a vez aqui para o fulano tal falar. Ainda se fosse um pregador que tivesse na política é uma outra coisa, mas às vezes eles nem são, só vão lá por interesses escusos, ou seja, deles próprios, porque eles não estão nem aí para a fé alheia dos outros, eles só querem o voto, eles não estão nem para a adoração ao Senhor. É tudo fingimento, isso é banalizar o Evangelho. Isso sabe o que é isto? É aquilo que Jesus disse, dar as pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. É isso aí, ó. É isso que está. As pessoas estão realmente não entendendo como funcionam mais as coisas, né? Estão removendo os antigos marcos. As pessoas distorcem o evangelho e se nós irmos contra nós que saímos como errado, aos olhos deles as pessoas estão cegas. É inversão de valores, né? O bem chama mal, o mal chama bem. Né? É isso aí. Parece um papo meio chato, né? Porque hoje em dia, se falar dessa forma, principalmente para alguns jovens que já foram doutrinados de uma maneira equivocada, é um papo chato, né? Um papo de religioso, um papo disso e daquilo. Ora bolas. Analisa a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, para ver se os servos de Deus não tinham reverência ao Senhor. Para ver quando eles faziam um culto, eles de fato não reverenciavam o Senhor. Desde lá, a chamada casa de Betel, que Jacó vai fazer aquele voto para que Deus venha lhe prosperar, que nenhuma veste viesse rasgar o sapato, então desgastar e tal, e ele faz o templo lá para o Senhor, para ver se não tinha reverência. E até mesmo Jesus foi lá, pediu a reverência no templo, que na realidade nem era um templo simbólico, e nem era a igreja se configurando, era templo de judaico. E claro que essa analogia serve para nós, né? Nós também temos que estar purificados para receber, então, a adoração aliás, para adorar o Senhor e receber as bênçãos dele. E por isso que muitos são enganados, porque o que acontece? É aquilo que Jesus disse, né? Ou nas entrelinhas, assim falaram, que a multidão só vinha até Jesus por conta do quê? Dos pães e peixes. Por conta das multiplicações, dos milagres. Claro que Jesus disse, se não houver milagres, como quererão? É necessário ter milagres. No entanto, não pode ser prioridade. Porque o milagre dos milagres é a salvação.
Aí o que acontece? Os pregadores, experts, eles ficam vendendo milagres por aí. Eles ficam dizendo, olha, vem aqui, explosão de milagres. O extraordinário do Senhor. Eles colocam sempre frases impactantes, né? Frases de efeito para chamar o povo. Aí o povo vai, o povo carente, o povo leigo, que não conhece muito o evangelho, vai lá, achando que vai receber a bênção, a cura, o milagre e tal. Chega lá, é puro teatro, encenação, ilusionismo e por aí em diante. Tinha um expediente que fazia-se muito na minha outrora instituição, que era exatamente parecido com isso. Toda sexta-feira, final de semana, tinha cultos especiais para chamar o povo. E lotava a igreja, né? Era 200, uma igreja que comportava 100 pessoas sentadas, chegava a 200, 300 e ficando em pé e tal. E como é que era a chamada deles? Era o seguinte: venha que vai vir um homem de Deus lá de fora, sempre trazendo de fora. O homem, o varão valoroso, porque subiu um monte, porque consagrou-se, vai ter explosão de milagres, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí vinha um camarada lá, o grande profeta, homem de Deus. Chegava às 8, 9 horas no culto, que começava às 7, não orava, a gente não sabia como era a vida dele. Entrava dentro do escritório 8h30, ficava lá conversando com o dirigente, aí obviamente o dirigente passava algumas coisinhas para ele, e chegava lá já dando algumas revelações, profetadas e tal, e fazendo isso. Eu gosto de falar dos bastidores, a verdade tem que ser falada, mesmo que custe algum preço. E aí começava lá, arará, para cá, que Deus está revelando aqui, e nem orava, e nem lia a palavra, ficava só em revelação e profetada. Por que só revelação e profecia? Ou profetada na realidade? Porque isso traz dinheiro, isso é uma isca para pegar. Então, exatamente humano do povo. Olha, Deus está me revelando aqui um milagre. Olha, Deus está me revelando aqui um carro, uma casa para você. Aí vai a pessoa lá, só que você tem que fazer um voto de R$ 100. Esse camarada que fez, ele arrebatou, só para você ter uma ideia, camarada arrebatou mais de R$ 50 mil em 7 sexta-feira. Veio do monte, presbitão. Aí sabe o que o presbitão fez quando arrebentou 50 conto? Foi para um outro estado e com uma novinha, deixou a mulher. Aliás, já estava até em fornicação nesse meio tempo. E esse camarada ainda veio atrás de mim, porque ele viu que eu estava sabendo de tudo, e não porque eu estava procurando da vida dele, o próprio Deus já revelava, porque Deus revela o erro para a gente, então, da gente como da obra. Se a gente procurar a santidade, revela assim. E aí ele veio que nem um endemoniado, enfurecido, sobre mim, chegou perto de mim, eu estava no banco, nem era obreiro ainda, estava para ser. Olhou para mim e disse, aí cara, aí meu, tudo bem contigo? E ficou me encarando. E eu só em espírito, sai daí, diabo. Sai daí em nome de Jesus. Porque tem muitos pastores endemoniados. Muitas pessoas não sabem disso. E acreditam piamente o que ele fala. O demônio da pombagira já estava naquele camarada ali. E ele tentando me desestruturar ou desestabilizar. Aí ele viu que eu fiquei imóvel, só arrependendo em espírito. Ele ficou tão perturbado que ele voltou instantaneamente para o púlpito. Porque do púlpito para o banco tem uma distância, tinha uma distância. E ele veio simplesmente para fazer alguma coisa. Por que ele veio simplesmente? Porque antes Deus já me revelava alguma coisa e eu já estava fazendo a oração. Eu fazia as orações bem alta, assim, bem alta entre aspas, né? Senhor, repreende esse espírito da pombagira aí dentro desse pastor aí, de muitos pastores mundanos, e por aí vai. E o diabo fica desesperado. E confirmou tudo que eu já pensava. E o camarada fazia unção em cima de unção. Era unção na entrada, era unção na saída, era ungido. Não toquei no ungido, né? Ele já vinha com essa. Se eu falasse alguma coisa ali, eu logo pensei nisso. Ele já disse, olha, não toquei, está se levantando contra a obra. Levantando contra a obra carnal. Levantando contra a obra de um carnal. E aí se confirmou tudo. Aí quando eu saio do sistema religioso, eles que dizem que eu quero carnal. Para você ver a inversão de valores, isso é um dos exemplos, a gente sabe das coisas, a gente fica quieto. O sistema religioso, se você parar para analisar, é quase que nem um tráfico de drogas. Tem algum sistema, está tão podre a coisa, que se você revelar ou falar alguma coisa, você pode ser até morto. Porque já estão endemoniados, ele não tem mais
o temor do Senhor. Eles só estão vivendo daquilo ali como fosse uma profissão para arrebatar dinheiro do povo. E daí eles tentam de tudo quanto é forma. Essa é a grande realidade. Está aí a realidade de muitos tempos por aí. E por isso que a política entra, porque se associa com a política. É por isso que o tráfico de drogas entra, porque se associa com o tráfico de drogas. Inclusive, acho que é o irmão aqui que tem um testemunho que Deus tirou ele desse mundo, mas tem na minha própria instituição que eu pertencia, a Deus e Amor. Eu já falo daquela que eu pertencia, sem falar das outras. Em Goiás, não sei se foi em Goiás, no interior aí do Brasil, não sei se foi no Goiás ou foi no norte. 2 pastores foram presos, tráfico de droga dentro da igreja. Eu já contei que aqui em Santa Catarina nós tivemos até mesmo um camarada que foi morto num prostíbulo traficando e era dirigente da igreja. E era o homem espiritual. Era o pastor com X, né? Pastor, né? Então, você para analisar, pastor dos pastores de Jesus Cristo. Muitas vezes não gosta que a gente fale essa verdade. Você está olhando para o homem. Você está olhando para as pessoas, tem que olhar para Cristo. Não, nós temos que denunciar o erro. Os profetas no passado denunciavam o erro. Tanto é que Elias foi chamado de perturbador de Israel. Porque o rei Acabe não queria escutar a verdade de Deus. Ele estava lá junto com uma mulher mundana, ímpia, chamada Jezabel, que era de outro povo, né? Ou de outra população, enfim, que era uma nação pagã. Boa noite, Evaldo Lima. Deus abençoe, irmão. Então, a gente tem que se denunciar mesmo. João Batista perdeu a cabeça, mas ele não perdeu a honra diante de Deus. Ele não perdeu a bênção de Deus. Porque ele falou a verdade. A verdade tem que ser dita. Né? E o que está de podre nesse sistema imundo religioso, ele tem que falar. Muita coisa terrível. É claro que a gente não pode generalizar e por conta disso não buscar mais a Deus ou fazer a sua obra. Mas que existe, existe. Os ratões dentro da igreja. Existem os adultérios camuflados. Existem os larápios camuflados. Tudo tapado aí. Tantos escândalos, mas escândalos. Ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Porque não, vai escandalizar a obra. O povo vai sair todo, vai perder a fé. Que fé? O mais vale falar a verdade do que lhes enganar com uma falsa piedade, com uma falsa religiosidade, santidade. Amém, irmão? Minha neta está muito ruim, eu vou ter que sair. Deus abençoe, Pai do Senhor. Eu já estou para encerrar também, irmão. Então, escapamos do evangelho banalizado. Ficamos na Sagrada Escritura porque está cheio de aproveitadores. E em vários lugares. Tem aproveitadores na política, tem aproveitadores na parte jurídica, advogados, delegados, e por aí vai. Em todas as repartições tem os aproveitadores do lado podre, na religião também tem. Lamentavelmente. Por isso nós temos que se apegar tão somente a Jesus. E se o templo for um local inóspito e inabitável, no sentido de haver abominação e você não ter como adorar ali, melhor ter mesmo é sair. Porque do contrário, você só perde a bênção, você só fica em tribulação, espírito de aflição, por conta de coisas que não são do Evangelho. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando de tantos exemplos, tantas coisas que ocorreram, e coisas carnais assim, e muitos iam ficar chocados. Meu Deus. E o outro ia dizer o seguinte também, né? Não, mas agora ele saiu e está pirado também, ele está com o diabo no couro e tal. Que é o que muitos falam quando eu falo algumas verdades nesse sentido. Porque eu posso ter as minhas falhas, mas diante de Deus, eu quero ser o mais sincero possível. Tanto com relação a mim, como com relação exatamente a esses erros que eu vejo e que eu não compactuo mesmo. Tá? Então era isso que eu tinha para falar. Fuja do evangelho banalizado, fuja dos larápios da fé, daqueles que querem simplesmente pregar o evangelho para lucrar, para ter bens, casa, carros, para fazer mansões e ter riquezas e tudo isso. Se eu fosse um charlatão aqui no YouTube, eu poderia estar rico aqui. Era só inventar qualquer coisa aqui, como por exemplo, vou entregar revelações, vou entregar profecias e pagar, eu recebi por elas, eu estava recebendo. Mas eu não quero isso. Por que eu não quero? Não é porque talvez eu não tenha dom.
Porque eu não quero fazer comércio com a palavra de Deus ou com as coisas de Deus. Se é para eu ter bênção material, que seja de uma outra maneira e até uma maneira mais honesta possível. E não se valendo da fé, da ignorância do povo, né? Tem muitos que se aproveitam da ignorância do povo em todos os aspectos, em todos os sentidos e em várias áreas. Estava vendo, por exemplo, referente ao direito, os advogados se aproveitam. Essa é a grande realidade da ignorância do povo. Cobram mais do que é para ser cobrado, de acordo com a tabela da OAB, por exemplo. Né? Enganam, olha, faz isso, aí a pessoa vai lá fazer, mas não era para ser feito. Aí dá errado, ela diz, mas você tem que fazer outra coisa. E fica enrolando a pessoa, e comendo aqui e acolá. E assim é na igreja. Você não recebeu o milagre? Espera lá, faz a campanha de Naamã. Não deu na campanha de Naamã, faz a campanha de Jericó, das muralhas, das 7 giros, ou as 7 voltas de Jericó. Não deu na de Jericó, faz a campanha dos 300 homens de Gideão. E por aí vai. Lamentável, eu não gosto de superstição, eu não gosto, aliás, o Evangelho não propõe isso, superstição, né, porque às vezes as campanhas são mais supersticiosas do que o próprio Evangelho, são mais esotéricas do que o próprio Evangelho, são mais místicas do que o próprio Evangelho, porque Jesus não disse, olha, faça a campanha de Josué para você ter a bênção. Jesus não disse isso. Essas campanhas são criadas pelos próprios pastores, cães gulosos. Porque o que a gente tem que fazer de campanha, entre aspas, é o quê? O que a gente tem que fazer de campanha? É amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a nós mesmos, todos os dias. Cumprir esses votos. Mas as pessoas não compreendem isso. Mas porque Naamã fez, mas lá é um caso específico para Naamã. A mensagem pode servir, sim, simbolicamente. Isso não quer dizer que eu, se eu for lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que eu vou ser curado de uma patologia que eu tenho. Porque aqui lá especificamente para Naamã, veio a ordem de Deus, do profeta, aquilo também tem uma referência com relação à própria soberba de Naamã, e Deus fez ele se humilhar, e por conta da sua, melhor dizendo, humildade, Deus o honrou. Tem um outro contexto. Por isso que a gente falar coisas da Bíblia fora do sistema religioso é um escândalo, é algo que deixa as pessoas um pouco pasmadas. Mas espera aí, como assim? Eu não fui ensinado assim? Pois é. Nem eu também não fui ensinado assim. Também fui ensinado equivocado. Fazer as campanhas. Que campanha, meu Deus? A campanha não vai trazer milagre, bênção nenhuma. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo é a si mesmo. Se você não pedir a Deus sabedoria para agir sobre determinadas coisas. Mas os profetas estão aí. Passei agora recentemente atrás, na frente de uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus, está aí com culto. Vamos lá com culto, com campanha. A gente vê. Às vezes eles fazem, claro, porque são leigos ou aprenderam assim, ou porque o estatuto da igreja manda assim, mas não é, meus caros. A coisa é mais simples. E quando falo que o evangelho está banalizado, até mesmo nisso, porque daí é uma série de gente copiando a mesma coisa, fica como algo mântrico, ou de mantra, ou de repetição, até de reza, algo referente a isso, e Deus não compactua com vãs repetições, a coisa tem que ser de livre, espontânea vontade, e por isso nós temos tudo aí. Às vezes a gente tem um católico e um evangélico, mas nem um católico nem um evangélico é de Jesus, ou é da Bíblia, principalmente de Jesus. Por que não é de Jesus? Porque não faz o que Jesus mandou. Faz o que a católica manda, faz o que a igreja evangélica manda, mas não faz. É claro que existe católico que faz aquilo que Jesus manda e também evangélico, né? Não estou generalizando. Eu estou dizendo que existe essa situação. Porque tem um ledo engano. Muitos dizem, eu sou cristão. Né? Para dar aquela primeira impressão, aquela imagem boa de que ele é de gente boa, que ele é do bem. Mas vai analisar e não é. Eu sou cristão católico, eu sou cristão evangélico. Jesus e tal. Mas ora, as práticas não denotam nada disto. Ele é um seguidor de Cristo. Então, por isso que o povo gosta realmente de Yahweh. Se tiver ressurreição, se tiver o milagre tal, se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver misticismo, é Deus agindo. E isso que eu estou falando, eu já pensava já desde quando, não quando exatamente me converti, mas nos primeiros anos já comecei a ter esse pensamento, Deus me abrir esses olhos.
algo interessante, engraçado, e eu vou para encerrar com isso. E muitos vão achar que talvez seja ceticismo da minha parte, mas não seja. Por exemplo, em 2008, eu trabalhava como servente de pedreiro. Fazia uns bicos com servente de pedreiro. Opa! Acho que foi em 2007, 2008, 2006, por aí. Fazendo para parentes, geralmente. E nesse tempo, claro, eu era cristão, era cristão de igreja, né, vamos dizer assim. Ainda sou cristão. E eu ia para a igreja orar. Como eu lidava muito com cimento, e o cimento tem aquele poder químico, né? Enfim, não vou saber exatamente dizer os nomes, mas às vezes o meu cabelo respingava com cimento, algum cal, alguma coisa nesse sentido. Eu ia tomar banho e meu cabelo ficava um pouco áspero demais. Aí nós fazíamos uma oração antes do culto das 7 horas. Era uma espécie de estágio probatório para se ser ou ser consagrado ao obreiro. E tinha um rapaz que já era obreiro, mas um obreiro assim levantado lá, sabe como, né? Só porque o rapaz tinha um meio ali de arrebatar multidões e trazer grana e tal, então eles levantaram. Porque instrução da Bíblia não tinha nenhuma. Inclusive, o sujeito tinha que perguntar para mim: ô Bruno, qual é o versículo que fala que Jesus salvou a Maria Madalena? Eu tinha tudo em mente. Ele perguntava para mim. Eu era o dicionário ali ambulante, ou enfim, o oráculo, vamos dizer assim. Tá, aí o camarada estava em cima do púlpito e orou em cima da minha cabeça, normal. Aí começou a orar e o cabelo começou a espetar. E eu senti que estava espetando. Ele achava que aquilo ali era fogo. O cabelo dele tá com fogo. Glória! E tal, ia começar a falar em línguas. Mal sabia ele que aquilo ali é uma reação química. Porque meu cabelo estava com um negócio do caldo, efeito do caldo do cimento. Bem, não tem ninguém aqui para... Talvez vocês acompanharam o vídeo todo vão saber dessa história. As pessoas aqui, né? E aí ele pensou que era aquilo. E assim acontece muito. Alguns efeitos que acontecem, às vezes é Deus sim, mas outras vezes são invenções da nossa própria mente. São coisas que a ciência explica, que a física, a química e por aí em diante. Por isso que é bom nós examinar tudo, reter o bem. Um outro fator, um outro caso. Eu andava muito em monte. Fazia oração em monte. Fazia campanha também em monte. E no monte nós íamos por conta da oração, por conta da palavra, comunhão, presença de Deus? Não, geralmente. Não, nem sempre, melhor dizendo. Por quê? Porque eles queriam ir, principalmente os que estavam comigo, até eu mesmo, induzido, é para ver o fogo, porque lá na mata dizia que tinha fogo de Deus, né? Aí você ia lá, às vezes acontecia mesmo, vinha brasas, fogo de Deus, o Espírito de Deus e tal. Mas na realidade aquilo é explicado, que são árvores ou galhos que têm ali fungos que produzem aquela queimação, aquele fenômeno que aparece como ser um fogo, uma luz. E o pessoal achava que era, meu Deus, não, é o Espírito de Deus. Então você percebe que é necessário enxergar as coisas, porque senão você vai ser enganado. Claro que existe manifestação de Deus, não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que muitas coisas são coisas naturais. E a pessoa acha que é algo extraordinário. Tivemos até um vídeo de um camarada que disse que Jesus estava vindo porque caiu um bloco de gelo e ele disse que aquilo ali era a pedra, a saraiva que está lá em Apocalipse. Por ignorância, um bloco de gelo. E disso aconteceu exaustivamente durante a igreja por conta da ignorância. Tá? Aí ainda ele disse, olha, saber outras coisas dessa vida, ou estudar é pecado. Pecado por quê? Porque vai revelar o que é óbvio. E você acha que Deus é, de fato, uma pessoa que seja conivente com o erro, com o engano? Claro que não. Ele quer que nós sabemos a verdade. E principalmente a verdade que é Ele, que é a verdade absoluta. Ok? Tá passando aqui uma moto aí, barulhenta. Enfim, eu vou encerrar porque eu já falei bastante coisa acerca da banalização do Evangelho. Muitos acham que isso é uma chatice. Mas a grande realidade é que é necessário falarmos disso para nós não sermos enganados. Eu vou até possivelmente criar um quadro aqui no canal para falar bastante coisas acerca disso.
porque tem histórias e mais histórias de vivências no Evangelho e de algumas ignorâncias que até é cômico. Na realidade, seria cômico se não fosse trágico, né? Que denota não só a ignorância, mas um pouco também de falta de espiritualidade. Ok, eu vou encerrando. Deus abençoe a todos. Boa noite, paz de Cristo. Dê o seu like, comente e se puder aí, se inscrever no canal, se inscreva e até a próxima. Mércia de Fátima Martins, Deus abençoe, verdade, paz de Cristo. Estou encerrando aqui essa transmissão sobre a banalização do Evangelho, que está em qualquer boca, e bocas às vezes imunda, ou em qualquer mão aí e tal, e dos aproveitadores do Evangelho e tantas outras coisas mais. Quem chegou agora, quiser acompanhar a live, volte e veja que eu falei bastante coisa referente a isso. Abraço, até a próxima.